A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu estou aqui trazendo essa live, porque a live anterior deu um probleminha e não deu para prosseguir, tá bom? Mas estamos de volta aqui, tá bem? E o tema desse estudo é sobre o profeta Isaías. Para começar o livro de Isaías, certo? A gente vai começar a dar uma conferida. O nome Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação, tá bom? Ele foi um filho de Amós, ele também profetizava profetizou bem no tempo de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Isaías era um homem de sangue real. Seu pai era Amós, era um dos filhos mais novos de Joás, rei de Judá, tá? Sendo um homem que tinha uma personalidade marcante, certo? Torna-se estadista, exercendo poderosa influência para o bem da nação. Enfim, ele casou também com uma mulher que tinha um dom de profetizar e teve pelo menos, no mínimo, 2 filhos. Aí você pode conferir no livro de Isaías capítulo 7, versículo 3, e também no capítulo 8, versículo 3, como também no capítulo 18, versículo do 1 em diante. Aí várias passagens do Novo Testamento parecem atribuir o livro ao profeta Isaías, né? E tem várias passagens que são bem parecidas. E, enfim, né? Entretanto, por várias razões, críticos modernos negam boa parte do livro, inclusive o capítulo 40 até ao capítulo 60. A Isaías do século 6, apelando às diferenças de estilo, bem como às perspectivas exílica e até pós-exílica, né? Nós estamos falando ainda aqui da escritura do livro, né? Na hora que escreveram um livro, tanto exílica como pós-exílica de muitas partes, os estudiosos alegam que a mensagem do profeta, complementadas por escritos anônimos posteriores, tá? Com certeza é perspectiva dos capítulos 40 até ao capítulo 66. É muito posterior à da época de Isaías, conforme mostram as muitas referências à situação dos exilados, né? A menção expressa de Ciro, da Pérsia, as exortações que o povo deixa a Babilônia e a descrição de Jerusalém arruinada e desolada. Mas isso não precisa significar, irmãos, que o autor dos capítulos viveu neste período posterior, tá? Isaías pode ter se projetado para o futuro, falando que sabia que o povo de Deus acabaria experimentando o exílio, tá? Como fala lá no capítulo 39 e versículos 5 até ao 7. E esta projeção seria singular entre os profetas, porque profecia é profecia, né? A ordem de Deus, quando descia e falava a respeito do que eles deveriam fazer e não faziam, acabavam realmente pagando, né? Por falta de obediência a Deus, Deus sempre arrumava uma maneira de puni-los. E assim sucessivamente para todos aqueles que são também desobedientes a Deus. Não é verdade? E aqui a gente pode aprender
que essa projeção seria singular entre os profetas, mesmo assim, pelo menos na escala proposta por Isaías, seria coerente um dos temas teológicos mais importantes dos últimos capítulos do livro, a saber, né, quando fala da capacidade divina de predizer acontecimentos com tanta autoridade, tá? E a gente quer até abordar aqui, né? Existem tantos profetas por aí, né? E eles muitas vezes não acatam com a verdade, não experimentam a verdade, né? Mas estão por aí profetizando, né? Tem muitos deles que estão experimentando outras fontes, mas a palavra de Deus eles não experimentam, tá? E acabam se enrolando nas profecias, né? Tem muitos dizendo por aí que o arrebatamento já aconteceu. Outros dizem que não, né? E ficam com medo. A saber, até mesmo essa madrugada, quando estava em oração com o Eterno, conversando com Deus, e de repente houve-se um clarão nos céus e eu fiquei aterrorizado. Agora tu imagina aquelas pessoas que estão sendo tomadas com profecias antibíblicas, né? Falsas profecias. Como é que quando a Bíblia relata de profecia, meu querido, e ministrações, ela nos dá autoridade, nos dá entendimento para que possamos buscar o discernimento de Deus para ver se os espíritos vêm de Deus ou não, né? São muitos ensinamentos, são muitas coisas acontecendo. E quero aqui mandar, né, Samuel Brandão, meu querido, a paz do Senhor, o Jorge Fernando Matias, Adna Pires, Vilma Salles, a paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Então a gente vê assim, querido, continuando, um período muito perigoso, porque tem muita gente se aproveitando, né, da escatologia bíblica, e trazendo o antibíblico, né, para as pessoas ouvirem. Falando de acontecimentos sem estar acontecendo, falando de profecias sem ser o Deus verdadeiro falando. E a cada dia que se passa, as coisas estão ficando mais perigosas, né? Mas o profeta Isaías, quando ele bem profetizara, ele foi um dos homens mais respeitados, tá, da época, um dos profetas mais respeitados. E é bem verdade que ele tinha um tio chamado Uzias, né? Tanto que depois da morte desse tio, ele teve que buscar muito a Deus, porque quem era que não queria ouvir o sobrinho do tio mais poderoso da terra, né? Que era Uzias, um rei muito poderoso e que Deus estava com ele até que a soberba entrou no seu coração, achando ele que podia fazer o serviço sacerdotal dentro do templo, né? Espalhando incenso no meio do santuário, do templo, e de repente o próprio Deus o fere na testa com uma lepra fatal, aonde ele teve que viver boa parte ou o restante da vida dele isolado das pessoas, porque a lepra ela também é uma doença muito contagiosa. Enfim, então depois da morte desse rei Uzias, a Bíblia vai dizer que Isaías teve que buscar muito a Deus. Existia tipo uma bengala que chama, um escorão, né? Como se Isaías se escorasse assim na fama do rei, né? Quem não queria verdadeiramente ouvir o rei mais poderoso daquela época?
né? Ou seja, o sobrinho do rei mais poderoso daquela época. Mas as escrituras também vai apontar que Isaías buscou tanto a Deus, né? Que ele teve aquela revelação. E daqui a pouco a gente vai falar disso, no caso, se der tempo aqui na primeira parte desse estudo. Quem quiser acompanhar, irmão, fica atento porque a gente vai ficar falando aqui, né, algumas horinhas e tem que ter muita paciência, né, para poder aprender. Certo? A datação, irmão, o profeta coloca que ele profetizou durante os reinados de Uzia, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, certo? O nome Isaías, para falar a verdade, o nome dele, o correto, né, é Yeshayahu, certo? Yeshayahu ou Yashayahu, né? Isso no hebraico, tá? Mas isso pouco importa. O importante é falar o nosso português mesmo. Vamos aqui prosseguindo, tá? Alguns aceitam que o seu chamado para o ofício, né, profético tenha sido fechado no ano, como vocês, né, puderam ouvir no início, tá? No ano em que o rei Uzias morreu, que foi em cerca do ano de 740 antes de Cristo, tá? Aí você confere lá no capítulo 6, no versículo 1, no versículo 8, aí você vai conferindo, estudando comigo e fica até o finalzinho. Eu sei que muita gente não tem muita paciência de estudar, mas vamos estudar que é bom, tá certo? Entretanto, é provável, irmão, que ele tenha começado durante a última década, né, do reinado de Uzias, né? Pois o próprio Isaías menciona a morte do rei da Assíria, aquele que se chama Senaqueribe, que morreu em cerca de 680 anos de Cristo, né? Aí você confere lá no capítulo 37, né? E também no 38. Ele deve ter sobrevivido a Ezequias por alguns anos, né? No reinado de Ezequias por alguns anos ainda, até mesmo porque ele também profetizou para o rei Ezequias, não é verdade? A tradição diz que Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés. Quem lembra de Manassés, né? Coisas horríveis, né, aconteceram nesse reinado. Manassés, ele era um rei que trouxe a corrupção para dentro, né, do reino de Israel. Ele era um filho de Ezequias, tá? Muitos acreditam que a forma cerrados em hebreu, no livro de Hebreus 11:37, é uma referência à morte de Isaías. Muitos acreditam que Isaías ele morreu cerrado ao meio, né? Então aqui vem datando algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, tá? A primeira parte do livro pode ter sido escrita nos primeiros anos de Isaías e os capítulos posteriormente, após a retirada da vida pública. Teve um tempo que ele teve que se esconder, não é verdade? Então, meus queridos, a gente aprende dessa forma, tá? Vamos estudar mais, né? Se Isaías começa profetizando em cerca de 750 a.C., o seu ministério pode ter se sobreposto aos ministérios de Amós, Oséias, que eram profetas contemporâneos, né? Amós, Oséias em Israel, bem também quem conhece o famoso profeta Miqueias em Judá. Então esses profetas aí, eles eram contemporâneos, né? Faziam tudo parte aí
de um mesmo tempo, né? De quase uma mesma história, sendo todos aí de um mesmo povo e de uma ousadia singular, a qual Deus tinha depositado a confiança no coração desses profetas que sofreram tanto, né? Queridos, o Isaías, esse profeta, ele profetiza no período mais crucial da história de Judá e da história de Israel, tá? Ambos os reinos do norte e do sul haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescentes. Israel, certo? Lá em Israel, governado por Jeroboão e outros reis, 6 reis aproximadamente, de menor importância, tinha sucumbido ao culto pagão. Olha só o que era que os profetas acabavam sofrendo, né, por ter profetizado contra estes cultos, né, que era abominação diante do Senhor. Mas veja, Jeroboão, 6 reis de menos importância, tinham sucumbido, né? Olha só o que a história vai dizer. Aos cultos pagão. Judá sob Uzias, Jotão e Ezequias manteve uma conformidade exterior à ortodoxia, mas gradualmente, queridos, caiu um sério declínio moral e espiritual, né? Onde é que você acompanha isso, irmão? Vamos lá para Isaías capítulo 3, versículo 8 até o 26, tá? Lugares secretos de culto pagão eram tolerados. Como assim, irmão? Cultos pagão exatamente esses cultos que são feitos com imagens, né? Oferecendo crianças nos altares, né? Aos deuses, né? Belial, Moloque, Astarote, enfim, outros deuses que não era o Deus dos céus e da terra, que não era o Deus Todo-Poderoso, né? Enfim, até hoje aí, em muitas congregações, a gente vê a olho nu, né? Em visão muito nítida, essas pessoas sacrificando, mas de uma maneira diferente. Não são diretamente a esses deuses, mas tem uns deuses agora neste século 21 que se transliteraram, né? Pessoalmente, né? Se transliteraram para o nosso século, trazendo uma facilidade, esse negócio de doutrina da prosperidade. A gente vai ver vários outros assuntos que muitos líderes apoiam, apontam, né? Trazendo não a palavra do Eterno, não a verdadeira profecia, mas eles não querem apenas um culto, eles querem algo mais, eles querem reverenciar o Deus de Mamon, que é o Deus de riquezas, né? O Deus do dinheiro, trazendo ao coração do fiel um coração corrupto, um coração soberbo, um coração voltado ao dinheiro, um coração voltado à prosperidade, e assim a visão do indivíduo ou do servo, do crente, seja lá quem for, vai mudando com o tempo, e chega um dia que ele vai dizer: olha, eu só tenho isso porque eu conquistei, não foi Deus que me deu, né? Fica até perigoso, né? Porque esse tipo de doutrina tem sobrecarregado os ombros das pessoas, e a gente tem visto, sim, a dificuldade que muitos têm se sobrecarregado, não é verdade? Sobrecarregado de uma maneira horrível, né? Horrível. E a gente percebe, meus queridos, como a Bíblia registra a facilidade que esses reis, né, tinham de caírem, né, tipo nas doutrinas, nos costumes pagãos.
que vinham de outras nações, tá? Então, o profeta Isaías, ele foi bastante seguro, ele profetizou esse tempo aonde o declínio moral e espiritual tinha caído, tá? E o povo estava ausentes da presença de Deus. Eles não sabiam mais buscar, não sabiam mais como se aproximar de Deus. E Isaías foi um profeta muito, muito bem encaminhado para fazer para trazer a profecia, para trazer o ensinamento, para trazer a verdade nesse tempo tão ridículo, não é verdade? Enfim, não é fácil ser profeta. Eu vejo muita gente dizendo, olha só, rapaz, fulano de tal é profeta, cicrano de tal é profeta. E não tem as características de um profeta, porque o profeta, meus queridos, o profeta de verdade, ele profetiza nada mais, nada menos do que a verdade. Qual o tipo de doutrina que um profeta verdadeiro ele vai trazer? Ele vai trazer a verdade. Ele vai trazer a palavra, doa quem doer. Ele não quer saber se está perdendo discípulos, não quer saber se está perdendo pessoas, ele não quer saber se está fazendo raiva a algumas pessoas por causa da verdade. Ele só quer saber se está transmitindo. Por quê? Porque a verdade, ela liberta. Tem pessoas por aí que não está mais trazendo a verdade, prefere a mentira. E a mentira, ela é como um câncer que vai destruindo, que vai corroendo, que vai desestruturando. Com o tempo, ela se manifesta verdadeiramente como ela é e de repente acaba-se tudo. A mentira é algo terrível, né? Então, eu quero aqui dizer, olha, o profeta Isaías, ele trouxe a verdade nesse tempo aqui, tá? E eu quero trazer aqui a moral, o espiritual, é algo que não pode fugir da vida de muitas pessoas, tá? Não pode fugir. A moral e o espiritual. Não pode. Não pode faltar essas virtudes, tá? Não pode faltar. Veja bem que quando eu falo de declínio moral e espiritual, a gente percebe que nos dias atuais nem todo mundo tem mais uma moral para pregar. Veja bem, né? Pessoas que falam de Deus, mas não reverenciam a Deus, né? Sua moral está lá embaixo. Ele não tem mais aquela capacidade, não tem mais aquela espiritualidade, né? Aquelas verdades, né? Aquela virtude que Deus enche, que Deus traz à tona, né? Na vida da pessoa. É um espírito de ousadia, uma capacidade sobrenatural de transmitir com verdade a palavra de Deus, né? Então a gente vê assim que tá difícil nos dias de hoje, né? Você vê assim, veja só, converse com o profeta fulano de tal, e a gente vê assim, profeta, né? Uma palavra tão pesada, uma palavra de tanta categoria, né? Ser profeta não significa só carregar esse nome. Ser profeta significa realmente viver, né? E a gente percebe que o ridículo disso tudo, do declínio moral e espiritual, é que as pessoas, né, que pregam, que falam de Jesus, muitas delas estão sendo contra Jesus. A gente percebe, querido, o próprio Jesus, ele diz assim, quando você for fazer alguma coisa, né, com a mão direita, não deixe que a tua mão esquerda perceba, né? E isso tem uma importância tão grande para os dias atuais, porque quem faz, né, esses tipos de ação, ajudando o próximo, realmente tem que saber de uma coisa: não precisa ninguém saber.
Não precisa estar mostrando para ninguém. O verdadeiro evangelho é esse. Não precisa você estar tocando trombeta. Não precisa você estar mostrando para A, para B. Não precisa, tá? Então, é uma coisa tão importante nos dias atuais a gente falar sobre esse assunto, né? Porque profecia é uma coisa tão séria, uma profecia é uma coisa tão, né? Não vou aqui dizer que, irmãos, nem todos são profetas, nem todos, certo? São pastores, todos são líderes, tá? Nem todos, irmão, que existem nos dias atuais os falsos profetas, as falsas profecias, tá? Existem sim denominações que são abertas, tá? Muitas igrejas por aí, porque a igreja somos nós, mas muita gente está dizendo, irmão, vamos à igreja, a igreja é o templo, né? É preciso que os templos estejam abertos, mas, poxa, se a gente percebe que os templos estão abertos, mas os nossos corações estão fechados, de que adianta, né? De que adianta, tá certo? A gente procurar esses meios de adoração, né? Entrando nos templos, superlotando-os, porque da maioria das vezes é isso que as pessoas querem, tá? É isso que os líderes querem, mas pergunte para ele se ele visitou uma ovelha, se ele fez, né? Pergunte quais são os nomes das ovelhas, que ele não vai saber, sabe por quê? Porque, literalmente, eles já não passam mais a serem pastores, e sim mercenários, né? Enganadores, tá? Você percebe quando uma pessoa realmente é um líder de verdade, quando ela sabe o nome das ovelhas, quando ela sabe o dia a dia, a convivência, né? Aperta na mão da ovelha, abraça a ovelha, pergunta como é que a ovelha tá, se que a ovelha recebe, tá? E a gente vê isso que existe, tá? Um declínio espiritual, existe um declínio moral no meio disso tudo, tá? A gente pensa que é só nos dias atuais, mas antigamente esse tempo era um tempo tão sério, tá? Que olha que você perceber que um rei, né? Um homem, um ser humano tinha capacidade, isso estou falando do rei Manassés, tinha uma capacidade de pegar o próprio filho e oferecer a Moloque, né? Queimando nas fogueiras, né? O próprio filho, tá? Então esse rei não estava nada bem, tá? Tanto psicologicamente como moralmente, né? Espiritualmente, não estava, porque ele teve um declínio espiritual. Irmãos, foi de quem? Foi justamente desses reis que trouxeram para dentro dos templos a imoralidade, os cultos pagãos, né? Aí a gente percebe assim, irmãos, e o que foi que o profeta Isaías fez? Quando ele começou a profetizar a verdade dentro dos templos, para você ver e perceber que ser profeta não é fácil. Quando ele soube, ele trouxe a profecia, diz assim diz o Senhor, convertei-vos, né? Saiam do meio dos cultos pagãos, não deixem que essas coisas venham trazer destruição moral e espiritual na vida que esses reis fizeram, levantaram perseguições justamente contra esses profetas contemporâneos, Oséias, Miqueias, né, Amós e outros, né, irmãos? Aí a Bíblia vai dizer que era um tempo terrível, certo? Mas aqui eu quero dizer para você, olha, não é fácil, não é fácil. Até nos dias de hoje a gente pregar a respeito de Deus, oráculos de Deus, ensinando a doutrina de Deus, mas para os tempos de hoje, para quem está em declínio espiritual,
em declínio moral, né? Essas pessoas que estão nesse tipo de declínio, elas não respeitam a palavra. Elas não ouvem a Deus, porque estão cegas, tá? Estão de Bíblia na mão, mas não estão ouvindo a Deus. Estão indo aos cultos, mas não estão ouvindo a Deus. Deus está falando, a pessoa não está entendendo. Deus está falando e a pessoa não está compreendendo. Deus está se revelando, mas as pessoas não querem saber. Sabe por quê? É como se diz alguns pregadores quando eles estão ministrando, que a maioria dos que eles trazem para os corações das pessoas é que as pessoas têm que receber, é que as pessoas têm que ter uma vida boa, é que as pessoas têm que não viver debaixo das provas, debaixo dos tempos difíceis. Em algumas partes isso é bem verdade. Deus não quer o sofrimento e nem causar sofrimento para a humanidade. Mas Deus jamais vai trazer uma palavra para o teu coração a ponto de que você se encha de soberba, se encha de vanglória, se exaltando, cascavelando, dizendo que é o tal, dizendo não, jamais Deus vai fazer isso contigo. A primeira coisa que Deus ele vai falar contigo, olha, alimenta-te da minha palavra e não se desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Se tu cuidares de fazer o que eu te mando, eu sim te abençoarei. Quando você abre, né, o livro de Josué, logo no capítulo 1, você vai perceber uma conversa que Deus teve com Josué. Ele disse, olha, não temas, eu sou contigo, assim como eu fui com o meu servo Moisés. E quando ele começa a falar, animando-o, levantando do chão, né? Josué diz, mas como eu posso saber se o Senhor é comigo? Ele diz, tá na hora de mostrar a esse povo como assim, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Levanta-te, tem bom ânimo. Agora tem um problema, certo? Tu tem um livro na mão, tá? Come dele, se orienta dele, se fortalece nele. E outra, não deixa cair nenhuma palavra, nem um jota, nem um tio. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê, irmão? Para que te suceda bem na terra. Olha só qual é a doutrina que Deus traz. Para que te suceda tudo bem na terra. Tá? Então Deus jamais vai trazer uma palavra de soberba ao teu coração. Ele vai dizer o quê? Aleluia. Obedece. Faz o que eu mando. Faz o que eu oriento. Quando tu faz o que Deus manda, tu prospera. Quando tu faz o que Deus manda, tu cresce. Quando você faz as coisas não segundo as tuas visões e as tuas imaginações, tu cria experiência. Tu cresce num conhecimento. E é isso que eu quero trazer nesse estudo para você, para que você possa aprender um pouquinho, né, do que a gente tem aprendido também, porque eu também estou aprendendo, eu estou ensinando aqui, mas eu também estou aprendendo, tá? E né, é os que os filósofos estudiosos sempre dizem, irmão, você quer saber quando é que a gente mais aprende? É quando a gente começa a ensinar. Quando a gente ensina, não são só as pessoas que estão aprendendo, e sim nós que estamos ensinando, estamos aprendendo, tá? Então, querido, é uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, uma coisa tão sobrenatural, tão séria, certo? Nos dias atuais, é que esse declínio espiritual, moral das pessoas estão caindo
dia após dia, tá? Todos os dias a gente vê um falatório, né? Todos os dias a gente vê um falso testemunho, um mau testemunho, um testemunho de uma pessoa que não conseguiu prosseguir, né? Caiu, declinou. Né? Uns estão vivenciando outros deuses, estão vivendo segundo a loucura desses deuses pagãos, né? Mas tem muitos que ainda estão firmes na presença de Deus. Muitos ainda estão na presença do Todo-Poderoso. E então, prosseguindo, queridos, aqui, a gente percebe que esse declínio espiritual trouxe uma repentina destruição, porque o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais profetizou o exílio. O que é exílio, irmão? Prisão. Nabucodonosor, a Síria, os medos, os persas, os romanos, que exilaram o povo de Israel. Foi um tempo difícil, mas foi profetizado. Deus permitia tais coisas acontecerem. Deus, ele não admite, certo? Deus não admite que exista outro Deus, porque não existe mesmo. Além dele, não. Existe apenas um Deus, poderoso, grandioso, né? Então aqui, ó, os lugares secretos de culto pagão eram tolerados, como a gente já citou aqui. O rico, né, oprimia o pobre. As mulheres negligenciavam suas famílias. Preste bem atenção, isso que é uma coisa tremenda, viu, irmão? As mulheres negligenciavam as famílias, as suas famílias, na busca do prazer carnal. Olha só o que é que acontecia, né? Muitos dos sacerdotes e profetas tornaram-se bêbados, que queriam agradar aos homens somente, né? Somente aos homens. Aí você vai conferindo aí no livro, né, de Isaías, capítulo 5, versículo 7, e aí você vai prosseguindo. Aí confira esses textos na Bíblia Revista e Corrigida, né, da editora DCL, tá? Você vai conferindo aí o respaldo bíblico, que é para muitos aí que forem ouvir, não, né, achar que eu estou falando com as minhas próprias palavras, tá? Isaías capítulo 5, do versículo 7 até o 12, né? O capítulo 22, do 12 até ao 14, tá? Aí você vai conferindo, tá bem? Embora estivesse para vir mais um avivamento em Judá, sob o rei Josias, né? No ano 640 e 609, né? Dos 640, porque era o calendário antigamente era decrescente, então era de 640 a.C. até 609, ia decrescendo, né? Até chegar ao tempo de Cristo. Estava claro para Isaías que a aliança registrada por Moisés em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 e 20, havia sido tão inteiramente violada que o cativeiro e o julgamento eram inevitáveis para Judá, assim como era também para Israel. Por que que eu aqui estou dividindo, né? Judá, Israel, é bem claro e nítido que eles eram, sim, um só povo. Porém, com os pecados de alguns reis, né? No caso do rei Davi, no rei Salomão, que pecaram diante de Deus, aí Deus rasgou o reinado deles, né? E dividindo no meio, né? Foram 10 tribos para um lado e as outras duas tribo foi para o outro, não é verdade? Então, por isso que ficou Judá e Israel, mas ali é tudo um povo só, né? Num esforço para resistir a eles,
o reino do norte formou uma coalizão com os arameus, se aliaram, né? Os sírios, certo? Quando Judá se recusou a juntar suas forças a eles, Israel e Arã atacaram, certo? Então ficou assim um negócio meio assim controverso, tá? Foram muitas guerras que aconteceram naquele tempo. Alguns dos primeiros capítulos do livro refletem este ambiente, né? Capítulo 7, capítulo 8. Os assírios derrotaram Arã e Israel, os assírios, né? O último estado, né? Fantoche. O reino do norte, moralmente corrompido. O reino do norte quem era? Israel. Tá? Israel. O reino do norte, né? Reduzindo o estado a fantoche. O reino do norte, moralmente corrompido, caminhava a passos largos para o julgamento final. Eles mesmos estavam se destruindo, né, irmão? Então isso aqui era uma coisa muito séria, né? Então veio Isaías, tá? Exortou depois, né, aí de os assírios conquistarem a Samaria que fica em Israel, que era a capital de Israel, tá? E fizeram de Israel província assírica, né, a Síria, seguindo os passos do reino do norte. Judá também se rebelou contra os mandamentos de Deus. Irmão, a pior coisa que existe. Olha aí. Depois se levanta Isaías exortando os compatriotas a mudar. Mudem, se levantem, né? Tanto que existia um rei chamado Ezequias que Isaías disse, olha, conserta a tua casa, conserta o teu reino, porque certamente morrerás. Deus vai trazer a espada, vai acontecer alguma coisa aí, ó, vai vir repentina destruição. E Ezequias, ele se arrepende, vira somente o seu rosto para a parede, começa a chorar pedindo misericórdia a Deus. No meio do caminho, quando Isaías já ia indo embora, né, a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele, diz, olha, volta, porque Ezequias se arrependeu, ele chora, ele me pediu perdão, acrescenta, diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de sobrevivência para ele. É uma coisa boa, irmão, coisa boa é viver, né? Coisa boa é viver. Quando Deus ele chega para nós e diz, olha, conserta a tua casa, conserta a tua vida, é porque o negócio está muito sério. Porque, meus queridos, a responsabilidade é nossa. Tá? Não é do irmão que está do lado, não. A responsabilidade é nossa. E como era que andavam as obras destes homens, destas mulheres, né? Que se extraviaram nos seus próprios caminhos de pecados, de erros. Não que ninguém possa errar, pecar. Vai dizer que destituídos, separados, estávamos, né, de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que os pecados desses homens, destas mulheres, eram tão grandes. E a responsabilidade é nossa, é individual. Né? Primeiro, o Senhor será o juiz da obra de cada um, né? Tanto dos seus filhos, quanto dos seus pais, como da sua esposa, como do seu vizinho, como da sua vizinha, cada um vai ser julgado. Principalmente aqueles que dizem assim, ó, fulano de tal não vale nada, né? Essas pessoas é que vão ser mesmo, tá? Essas pessoas vão ser também julgadas da mesma forma que eu e você vamos ser julgados. Certo? O Senhor será juiz da obra de cada um dos seus filhos.
do que ele tenha feito desde a época da sua conversão. Olha só. Romanos capítulo 14, versículo 12. Diz que cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Haverá galardão ou perda de galardão para todos os cristãos, sem exceção. Tá? Não importa. É gordo, é magro, é grande, é pequeno, é branco, é negro, todos vamos ser julgados. Então a Bíblia fala também de um juízo. Então Deus ele sempre trouxe formas para trazer juízo sobre a terra, tá? Trazer juízo, e o juízo era pesado, tá? O negócio era sério. Tá? Só para fechar, porque ainda estamos na parte 1 deste estudo, tá? Amanhã ou depois a gente traz a parte 2 deste estudo, tá bom? E é preciso muita paciência, né, irmão? Muita paciência. Então a gente vai aqui relatar algumas coisas só para a gente finalizar. Olha só. Levemos a mensagem e sejamos fiéis àquele que nos enviou. Não importa a maneira como o mundo nos receba. O nosso Senhor não nos promete todo o êxito que desejamos. Não é assim que funciona, né? Ele diz que somos levados em triunfo em Cristo Jesus, que por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Isto foi o que Paulo disse, né, em 2 Coríntios também, capítulo 2, versículo 14 até ao 16, ele diz assim: porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós, né, nos que são salvos, né? Aroma da vida para a vida. Aroma da vida para a vida nos que se perdem. Tem muita gente se perdendo, né, irmão? Muita gente sem a graça de Deus, sem essa salvação, né? Sem essa aproximação, tá? Às vezes eu fico meio chateado, né, com certas pessoas que dizem assim: ah, mas Jesus já veio. Não importa o que a gente faça nessa terra, ele já veio, já expiou os nossos pecados, tá? E vive uma vida secular tão abastarda de coisas, né? Tão cheia de coisas, de pecados, né? De vanglória, de soberba e outras coisas a mais. Porque a Bíblia mesmo vai dizer assim: olha, essas coisas que são as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Veja bem, essa referência que eu dei foi em Gálatas capítulo 5, né, que vai falar sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Se você quiser dar uma analisada, abra lá a sua Bíblia e estuda um pouquinho, que você vai perceber o que eu tenho dito aqui, tá bom? Então, cheiro de morte para a morte. Mesmo se tivermos fracassos, devemos seguir adiante. Veja bem, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nos que são salvos, aroma de vida para a vida, nos que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mesmo se tivermos fracassos, devemos seguir adiante. Amém? A dificuldade de toda desculpa é a nossa incapacidade de compreender que somos apenas instrumentos de Deus e que Ele que convence e converte o pecador. Mas no fundo de tudo, a desculpa é
desobediência, é falta de fé, é manifestação de interesse próprio, é uma ou seja, é uma indolência espiritual. Seja mais honroso confessar que, na verdade, não queremos enfrentar a tarefa de fazer. Amém? A omissão, irmão, é pecado? A omissão é pecado. Amém? Então, quero deixar aqui essa primeira parte, né, do estudo do livro de Isaías. E a gente vai trazer mais, tá? Vai trazer sim, eu vou trazer. A gente vai a próxima aula, a gente vai pro conteúdo, tá bem? Pro conteúdo. E a gente vai contar algumas coisas também, tá bom? E você que pode, compartilha, nos siga também, né? Se inscreva no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, estamos lá trazendo estudos maravilhosos. Você que nos acompanha, quer aprender, então faça a sua parte que Deus faz a dele, tá bom? E siga-me também no meu canal, vou deixar aí na descrição deste áudio, né, desse vídeo, dessa live, e você me acompanha lá e vai ser enriquecido com o conhecimento de Deus, amém? Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom, a paz do Senhor.